E hoje eu quero falar de algo muito especial com você sobre a visão. Olha que forte que eu vou te falar, presta atenção, ó. A visão, ela pode vir de Deus, ela pode vir da pessoa, e ela pode vir do espírito mau, do espírito imundo. Existem 3 tipos de visões. O crente lunático, você sabia que tem crente lunático? Você sabe o que significa a palavra lunático? Quem sabe? A Bíblia até fala de um jovem lunático. O que significa lunático? Hã? O que significa a palavra lunático? Hã? Descontrolado? É mais ou menos por aí. Problema mental? Está no caminho. Que vive no mundo da lua. O lunático, ele é um doido. Um lunático é uma pessoa incoerente. É uma pessoa incoerente. O que é ser incoerente? É quando, em um determinado assunto, ela trata de um jeito. Em outro assunto, ela trata de outro jeito. Sendo que os 2 assuntos são iguais. E tem muito crente lunático, que ao invés dele caminhar sempre pela visão de Deus, ele às vezes caminha pela visão de Deus, às vezes ele caminha pela visão dele, humana, e às vezes ele caminha pela visão do espírito do engano. Mas por que ele se perde? Aonde é que ele se confunde? Por que ele não caminha somente pela visão de Deus se ele é crente, se ele acredita em Deus? Aí não vai depender de Deus, vai depender dele, de mim, de você. Fundamentar a nossa fé 100% na visão de quem? De Deus. Justamente não permitindo que o meu eu, e muito menos que o espírito de engano, consiga atrair os meus olhos. Não permitindo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele é mais enganoso do que qualquer coisa. E é desesperadamente o quê? Corrupto. Então o meu coração, o meu espírito, ele vai tentar levar os meus olhos a enxergar sempre de forma humana, natural. Tudo que eu olhar, eu vou enxergar de forma humana, natural. É aonde eu não vejo solução, esperança. É aonde vem o medo. O medo vem da visão humana. Sempre. Sempre. Uai, Bispo Paulo, eu achei que o medo vinha do espírito do mal. Não. O medo é a visão humana. Todas as vezes que você sente medo, é o seu espírito, o seu espírito, tentando impedir você de ir adiante, tentando parar você. Observe uma água. A pessoa olha para uma piscina. Normalmente ela fala: qual é a profundidade? Não vou pular não. Não estou mandando ninguém aqui pular na piscina, hein? Já tem gente que vai sair daqui e vai pular na piscina de 5 metros de profundidade, sem saber nadar. Você vai pular e vai morrer.
Eu estou dando um exemplo para você entender de onde vem o medo. Às vezes você é de Deus. Então quando você chega na beira da piscina, você olha e sente o quê? Medo. Esse medo vem de você, do seu espírito. E do espírito mal, do espírito de engano, vem o quê? Vem a ilusão e o desespero. Duas coisas separadas. O seu espírito produz medo. O espírito mal produz desespero. O espírito mal que diz: essa situação não tem jeito, você vai morrer. Esse problema não tem solução, acabou. Não dá, você não vai conseguir. Todas as vezes que você ouve essas palavras, você não vai conseguir, isso não tem jeito, isso não tem solução, isso não vai dar certo, normalmente está vindo do espírito mal, o espírito imundo, porque ele não quer que você tenha vitórias em sua vida. Então, o jeito que ele trabalha é implantando todos esses pensamentos negativos. Guarda uma coisa que eu vou te falar. Pensamento negativo não vem de Deus. Sim. Pensamento negativo não vem de Deus. Não vem de Deus. E a ilusão? O que é a ilusão? Aí vem um problema. O espírito de engano leva a pessoa a olhar numa direção e aquela direção parecer que é a visão de quem? De Deus. Parecer que é a visão de Deus. Mas ali é o espírito de engano querendo o quê? Destruir a vida da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão dar risada. Mas é bom quando Deus faz a gente lembrar das coisas assim, que aí fica claro. Conhece a historinha lá da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau? Todo mundo conhece? Chapeuzinho Vermelho foi na casa de quem? Da vovó. Levar os docinhos, todo mundo conhece, viu? Chegando lá, ela entrou. E ela olha, tem alguém deitado na cama, vestido igual a quem? A vovó. Mas era a vovó? Não. É isso que eu quero que você entenda. Estava vestido como a vovó, deitado como a vovó, mas era o lobo. E quando ela pergunta, e por que esses dentes tão grandes? É o lobo diz, para te comer. É sério que eu estou falando para você. Então o espírito de engano, ele vai produzir uma ilusão, de uma visão, um tipo de direção, que vai ser parecido com a que Deus produz. Mas a intenção dele é qual é? É destruir você. É acabar com você. Por isso que eu falei que tem muito crente lunático. O crente lunático, ele se acaba numa dessa daqui. E é crente, é de Deus, é pessoa de Deus. Mas se acaba numa dessa daqui. Por isso que dos dons espirituais, que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 12, o mais importante de todos é aquele que talvez ninguém procura: discernimento de espíritos. Está lá no versículo 10, capítulo 12, versículo 10 de 1 Coríntios. É o que ninguém talvez procura, quase ninguém procura.
Ah, todo mundo quer o dom de curar, o dom de realizar milagres, o dom de línguas estranhas. Mas, sem qualquer um desses dons que são maravilhosos, sem qualquer um desses, eu não caio na boca do lobo. Não. Mas sem aquele ali, olha lá, da segunda linha lá, olha lá, a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. O crente, a pessoa que acredita em Deus, que não carrega esse dom aqui, ó, a capacidade de discernir se uma mensagem, se uma visão, a direção está vindo de Deus ou de outro espírito. Tem mais dois espíritos aqui, ó, o da pessoa e o de engano, certo? A pessoa que serve a Deus, que não tem esse dom, que não tem essa capacidade, é um alvo fácil para o lobo. É o crente lunático. Ele é um alvo fácil. E eu e você temos que criar em nós o seguinte entendimento. Em primeiro lugar, entender que de todos os dons espirituais, o mais precioso, o mais importante, o que mais nos ajuda, é esse daqui, ó. Discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, nós devemos viver sempre pela direção de Deus, pela visão de Deus, não pela visão do meu espírito, do medo, não pela visão do desespero, que é do espírito imundo, e muito menos pela visão da ilusão, que é do espírito de engano. Olha que interessante que está aqui lá em 2 Reis, coloca para mim, 2 Reis capítulo 6, 2 Reis capítulo 6, versículo 13. Olha o que está escrito. Aqui nós vamos falar sobre uma situação que vai acontecer com Eliseu, o profeta, e o auxiliar dele. A Bíblia fala que o rei da Síria estava fazendo investidas militares contra Israel. Só que todas as vezes que o rei da Síria planejava um ataque, Deus falava com quem? Com Eliseu. E Eliseu avisava quem? O rei de Israel. Então o rei da Síria planejou um ataque. Antes de vir atacar, Deus já falava com Eliseu e Eliseu avisava o rei de Israel: ó, fala para o rei de Israel não passar em tal lugar. Ó, fala para fortalecer as defesas em tal e tal lugar, porque o inimigo vai atacar lá. E isso começou a irritar o rei da Síria. Irritar muito. E o rei da Síria pensou que tinha um traidor no meio deles. E ele ficou muito revoltado. Ele falou: quem é o traidor? Porque tudo que eu falo aqui num quarto fechado, o rei de lá está sabendo. E aí uma pessoa disse: não, rei, não tem traidor. O problema é que lá tem um tal de Eliseu, que tudo que o senhor fala aqui no quarto fechado, vai saber como. Ele fica sabendo de tudo. Ele sabe de tudo. Então o rei diz assim: o problema é ele? Pronto, vamos matar ele, vamos prender ele, vamos acabar com ele. Então o rei manda uma comitiva para pegar Eliseu. Agora olha que detalhe:
versículo 13, né? 2 Reis 6,13. O rei ordenou, o que o rei ordenou? Vão e descubram onde ele está, para que eu mande o quê? Capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Então o rei já estava sabendo de tudo, né? Agora olha o que acontece no 14. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou o quê, pessoal? Não, leia aí para mim. Mandou o quê? Qual que era a guerra que eles estavam indo fazer? Pegar um homem. Ele mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar o quê? O rei mobilizou o exército inteiro para pegar um homem. Eliseu estava em casa, tranquilo como sempre, seguindo a vida. E o que acontece no versículo 15? Então de noite, né? De noite cercaram tudo. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Então o auxiliar de Eliseu se levantou cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Então na hora que o auxiliar de Eliseu abriu a porta, que ele viu, ele volta, fecha a porta e ele mostra uma expressão que a maioria das pessoas tem mostrado: medo, desespero, pavor. Ele grita dentro de casa: ai, meu Senhor! Senhor com letra minúscula. Ele estava falando com Deus? Ele estava falando com quem? Com Eliseu, o chefe dele, o pastor, o profeta. Ai, meu Senhor! O que faremos agora? Exclamou o servo. Por que será que ele mostrou todo aquele desespero, todo aquele medo? Por quê? Porque ele não estava olhando para a situação com a visão de quem? De Deus. Ele estava olhando com a visão humana, a visão dele. E quando você olha para qualquer situação com a sua visão, eu digo para você sem medo de errar, a tendência é a sua situação só piorar. E por que piorar? Porque tem situação que você não pode vencer. Humanamente falando, não. Tem situação que a pessoa vai no médico e o médico disse: está doente e vai morrer. O que adianta olhar com a sua visão humana ali? Vai mudar o quê? Vai piorar. O que adianta olhar com a visão do espírito imundo? Ah, vou adiantar o processo, já que eu vou morrer mesmo, vou me matar logo. Porque não tem solução. O que adianta olhar com a visão do espírito de engano, que vai mostrar vários tipos de situações onde supostamente parecem ser a visão de quem? De Deus, para você buscar a solução do seu problema. Lembra lá do lobo vestido de vovozinha? Só para você errar o caminho e ser massacrado pelo inimigo. Aquele auxiliar se desesperou. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou ele. Aí o que Eliseu diz para ele? Lê de novo, o que Eliseu diz para ele?
Não tenha medo, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. E que povo era esse que o auxiliar não estava vendo? E por que o auxiliar não estava vendo? Pode falar. Porque ele não estava olhando com a visão de quem? De Deus. Este é o problema da maioria das pessoas que creem em Deus. Eu não estou falando das pessoas que não creem em Deus, lá de fora não. Eu estou falando de quem vem à igreja, eu estou falando de quem ora, eu estou falando de quem acredita na Bíblia. O grande problema é, a maioria dessas pessoas não olham com a visão de quem? De Deus. Estão na igreja, estão orando, leem a Bíblia, mas não olham com a visão de Deus. Quando a pessoa olha com a visão de Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Eu falei aqui hoje sobre José. Lembra o José do Egito? Lembra da história de José? Foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo. José passa 13 anos como escravo. 13 anos. Não foi um dia não, irmão. Não foi 2 semanas não, um mês. Foram 13 anos como escravo. Até que chegou um dia que o faraó teve um sonho. E o sonho do faraó foi terrível. Foi terrível. Quem lembra o que o faraó sonhou? Você lembra? Primeiro ele sonhou que tinha 7 vacas gordas, bonitas. Aí do nada, o sonho de faraó foi sonho de terror. Foi. Apareceu 7 vacas magras, pele e osso, mirradas, revoltadas, e atacavam as vacas gordas e comiam tudo. E a Bíblia diz que as vacas não engordavam não. Continuavam magras, feias, terríveis. Logo em seguida ele teve um segundo sonho. Ele viu 7 espigas de milho frondosas, bonitas, carregadas. Do nada apareciam 7 espigas mirradas, feias, e devoravam as espigas frondosas. Ele ficou desesperado. Que sonho terrível! Que sonho terrível! Presta atenção que hoje Deus vai te dar uma revelação que você já leu a história de José 1 milhão de vezes e talvez nunca teve. Aí o faraó, no dia seguinte, chama quem? Os magos, os intérpretes, chama os adivinhos e pede para que eles fizessem a revelação do sonho. E a Bíblia fala que eles não puderam, não conseguiram. Talvez pelo tão terrível que era, pelo tão desesperador que era o sonho que Faraó teve. Aí mandaram chamar quem? José. Lembra que manda chamar José na cadeia? Lembra disso? Aí mandam chamar o José. O José vem. O José interpreta o sonho do faraó? Interpreta ou não interpreta? Sim ou não, pessoal? E aí o faraó vai se agradar da interpretação do sonho e vai promover ele a governador do Egito, correto? Errado. Negativo. E vou te mostrar na Bíblia que não foi. A diferença de José para os demais é que os outros, me perdoe a palavra, só tiveram a visão da desgraça, da destruição. José não. José teve a visão de Deus. José disse para o faraó: o problema é grande, mas tem solução, faraó.
Escolha um homem ajuizado para fazer assim, assim, assim. E escolha outros, um para ocupar cada estado do Egito, um para ocupar cada lugar. Eles vão prestar contas para esse homem. E durante todo o período de fartura, de prosperidade, recolha 20%. 20% de tudo que produzir, guarde em grandes celeiros. Porque eu lhe digo, Faraó, enquanto o mundo estivesse acabando, o Egito vai estar prosperando. Mudou. Quem tem a visão de Deus é assim. Quem tem a visão de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Olha para o problema e consegue ver a solução. Bispo Paulo, mas aonde que a Bíblia diz que não foi o sonho que José interpretou que fez dele se tornar o governador? Capítulo 41, versículo de número 37. Vê para mim se é o 37. Pronto. Lê para mim o que está escrito aí, eu quero que você lê. Lê para mim, vai, lê aí na tela. Não, eles gostaram do quê? O faraó e seus oficiais gostaram do quê? Das sugestões de José. Não foi da interpretação do sonho. Falar do problema, falar da coisa ruim, qualquer um fala, irmão. Qualquer um fala. Falar da derrota, qualquer um fala. Falar do fracasso, qualquer um fala. O negócio é vir e trazer a solução. Tá desse jeito aí, mas nós vamos fazer assim, assim, porque Deus está dando a direção aqui, olha aqui, como é que Deus mostra como é que é a coisa, nós vamos fazer assim, assim, vai dar certo. Nós vamos vencer isso aqui, nós vamos prosperar no meio dessa crise aqui, Nós vamos fazer a diferença. Quando a pessoa tem a visão de Deus, Deus dá a direção para ela. Quando a pessoa está na visão de Deus, Deus dá a direção. Olha lá, o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Versículo 38. Por isso, o faraó perguntou a seus oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Tem mais alguém aí que é igual a ele? Porque na hora que eu perguntei aqui, ninguém soube dar solução nenhuma. Tem mais alguém como ele? Agora olha que forte o que diz. Sem dúvida, há nele o Espírito de quem? De Deus. Mas olha como é que está escrito, o Espírito de Deus. Ali não está se referindo ao Espírito Santo. Ali está se referindo à visão de Deus. A visão de solução. A visão de transformar o problema em uma grande solução. Fazer a história mudar. Sem dúvida, há nele. O texto poderia estar escrito bem assim, sem dúvida, há nele a visão de Deus. A visão de Deus. Imagina o que os outros estavam dizendo. Faraó, vai acabar, Faraó. Vamos mudar do Egito, vamos dar um jeito de conquistar outra terra. Isso aqui vai ser 7 anos de miséria, não tem jeito, como é que vamos fazer? Quem conhece a história sabe que o Egito se tornou tão rico como nunca tinha sido em toda a história da humanidade. Porque José interpretou um sonho? Não. Porque José mostrou a solução. Quem vive pela visão de Deus não se desespera. Não é enganado pela ilusão do espírito enganador. E não vive no medo que o próprio espírito humano produz. Quem vive na visão de Deus tem a solução. Aí o que o faraó disse no versículo 39? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos,
é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei o que, pessoal? Lê aí, presta atenção. Apenas eu que ocupo o trono terei o quê? Uma posição, presta atenção, hein? Superior à sua. Presta atenção nisso aqui, ó. Faraó falando, apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua. Continua comigo, versículo 41. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim o faraó colocou José, aonde que ela mudou ali? 43. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Agora presta atenção no 44. Ele disse, eu sou o faraó. Está ouvindo, José? Quem é o faraó aqui, José? Quem é o faraó aqui, José? Hã? Se você dissesse você para o faraó, ele cortava a sua cabeça na hora, pelo amor de Deus, gente. Quem é o faraó aqui, José? Aí o José olhou para ele, é o senhor. Eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O que você entende com isso? Nada. E aí? Olha o que ele está dizendo, ó. O título é meu. Você está entendendo, José? Você não cobiça meu cargo não, rapaz. Faraó aqui é só eu. A posição é minha. Mas quem manda é você. Aí eu pergunto para você, o que você prefere? O título? Você prefere o que tem o título ou o que manda? Eu falei que é igual esses países que tem primeiro-ministro. Quem que é o presidente da Inglaterra? Quem que é o presidente de Israel? Você vê que tem presidente, mas quem manda é o primeiro. O presidente ninguém nem sabe quem é. É só posição. Olha o que Deus fez de José. Mas tudo por causa de uma coisa. Visão de quem? Sabe o que é a visão de Deus? Às vezes a gente está muito longe de entender. José tinha quanto tempo de escravo? 13 anos. Uma pessoa depois de 13 anos de sofrimento, como é que você acha que ela está? Está igual o Tom Hanks lá na Ilha do Naufrágio. Já viu já? Abatido, cabeludo, conversando com o coco, desanimado, daquele tipo, minha vida acabou. Quem tem a visão de Deus não é assim não. Quem tem a visão de Deus fica só esperando uma oportunidade. Quem tem a visão de Deus está atento. Quem tem a visão de Deus está sempre na fé. Eu estou com esse problema aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai criar uma situação e esse problema vai ser resolvido. E eu estou aqui pronto para receber. Eu estou pronto para receber a vitória. Vai mudar, eu não estou orando à toa. Deus é poderoso aqui, ó. Deus está aqui, ó. Eu tô seguindo a palavra dele, eu estou buscando a direção dele para a minha vida. Eu não estou vivendo pelo meu espírito, eu não estou me deixando levar pelo espírito de engano, eu estou fora do espírito imundo, eu estou vivendo na visão de Deus. Depois de 13 anos, irmão,
bateram na porta de José lá na cadeia aqui, ó. Ó, presta atenção o que é a visão de Deus, ó. Ô José, o faraó quer falar com você. Se José tivesse como a maioria de nós estamos, José do jeito que estava ia falar com o faraó. Como quem diz, vai mudar o que na minha vida? Mas não foi assim que ele fez. Depois você lê em casa o capítulo 41, capítulo 40 e 41 todo de Gênesis. A Bíblia fala que José, olha lá, ó, 41:14. Olha o que está escrito. Na mesma hora o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Aí o que está escrito ali? Hã? Espera aí. Depois de quê? Não. Depois de quê? Barbear-se. O que significa isso? Ele fez a própria barba. Ele não foi barbeado. Não foi alguém que preparou ele como se fosse uma exigência do faraó, que para estar na presença do rei tinha que estar barbeado. Ele foi e fez o quê? A barba, limpou o rosto. Ele trocou de roupa. E aí ele foi apresentar-se a quem? A Faraó. Sabe por quê? Porque quem tem a visão de Deus é assim. Ele entendeu. Deus acabou de criar a oportunidade que vai mudar a minha história. Deus acabou de criar a oportunidade que vai mudar a minha vida. Então eu não vou para lá como uma pessoa que já está abatida, derrotada, fracassada, como uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de mudança. Não, eu vou para lá como aquele que vai mudar de vida hoje. Eu falei com as pessoas aqui mais cedo, todos os dias quando você acorda, se você tem a visão de Deus, o correto é você dizer: Deus vai criar oportunidade para me mudar de vida, é hoje. É hoje. Você já tem que acordar assim. Tem gente que já acorda abatido, desanimado. Eu estou querendo ficar só no escuro, não quero nem sair de casa. O dia hoje parece que vai ser pior do que ontem. Isso não é visão de Deus não, irmão. Não. Vai dar bom dia. Bom por quê? O que tem de bom? Isso não é visão de Deus não. Visão de Deus é: Deus vai criar uma oportunidade para mudar a minha vida, é hoje. Lá no meu trabalho hoje, Deus vai criar uma oportunidade para mudar a minha história. E quando eu falo de criar oportunidade, não espere vir alguém te contar uma história bonita não. Me perdoe a palavra de novo. Espere alguém vir contar uma desgraça. E em cima daquilo, você com a visão de quem? De Deus, vai trazer o que, pessoal? A solução. E é ali que Deus muda a história da sua vida. É isso que está faltando. É isso que está faltando. Quando você for fazer um novo exame médico, já amanhece o dia com essa visão: Deus vai mudar a história da minha vida, é hoje. Vai naquela certeza, vai naquela fé. Quando você for decidir um negócio, for resolver alguma coisa, vai com esta visão. Eu falei no começo, tem 3 tipos de visão: a visão de Deus, a sua visão, a do seu espírito, e a visão do espírito imundo, que anda em parceria aqui com o espírito enganador. Você tem que ter a visão de Deus. A vida de José mudou por causa da visão. Você leu na Bíblia comigo. O faraó não se agradou
da interpretação do sonho. Ah, bonitinho o que você interpretou. Não, era feio mesmo. O que o sonho falava era feio. Faraó se agradou da sugestão de José, a solução. Voltando lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, quando o auxiliado Eliseu gritou: ai meu senhor, e agora? O que Eliseu disse para ele? O que está na tela? Não tenha o quê? Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Mas o auxiliar de Eliseu ainda não estava o quê? Vendo. Aí o que Eliseu vai fazer no versículo 17? Então Eliseu orou. Qual que foi a oração de Eliseu? Ó Senhor, faz o quê? Abre os olhos dele para que veja. Mas veja o quê? A visão de Deus. Porque fisicamente os olhos estavam abertos. Só que ele só estava vendo um problema sem solução. Então Eliseu olhou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Para que ele veja do jeito que o Senhor vê. Aí olha o que aconteceu. O Senhor abriu os olhos do servo. E ele viu as colinas, ou seja, as montanhas todas ao redor. Todas as montanhas ao redor ali da onde eles estavam. E essas montanhas estavam cheias de quê? De cavalos e carruagens de quê? De fogo. Diga glória a Deus. Enquanto a casinha estava cercada por cavalos e carros e soldados, toda a região em volta estava tomada por cavalos e carruagens de fogo. Agora o rapaz começou a ver a visão de quem? De Deus. Que o problema era absolutamente nada perto da grandeza de Deus, perto do que Deus podia fazer. É essa visão que eu e você precisamos ter, a visão de Deus. Acorda todo dia e a primeira coisa que você deve dizer é isso: hoje é o dia que Deus vai criar oportunidade para mudar a minha vida. Hoje é o dia que eu vou ver a solução daquele problema familiar. Hoje é o dia que eu vou ver a resposta daquela situação que eu estou esperando. É a visão de Deus. Para de viver por sua visão, ou pela visão do espírito imundo, ou pela visão do espírito enganador. Imagina como é que aquele rapaz se sentiu na hora que ele viu todas as colinas do redor ali ao lado, lotadas de carros, carruagens de fogo e cavalos, lotado. Como é que ele se sentiu agora? Aquele que estava desesperado, com medo, querendo cavar um buraco na terra e se enfiar. Agora você acha que ele se sentiu como? Naquele viu aquele tanto a favor dele, aquele pouquinho contra e aquele tanto a favor. Como é que você acha que ele se sentiu? Eu imagino que ele saiu da porta agora com o peito estufado, gritando: venha! Cara, você não acha não? Porque agora ele estava seguro, né? Venha, vamos lá, quem é o primeiro? Pode vir! Como quem diz: tô valente porque eu tô cercado. É assim que Deus quer que você haja. É assim que Deus quer que eu viva. É assim que nós vamos ser abençoados. Temos que ter essa visão. A visão da solução. A visão da resposta. A visão do milagre. A visão da mudança. A visão que Deus nos traz. Amém, pessoal? Quem entendeu? Você acredita no que Deus está falando com você? Acredita mesmo? Então para de viver por aquilo que você vê.
Para de viver por aquilo que o espírito imundo te sugere. E deixe de ser enganado pelo espírito enganador, que cria para você situações que parecem ser de quem? De Deus. Elimine tudo isso da sua vida. E aí você vai ver o que José viu na vida dele. José começa a governar com 30 anos de idade. E José morre aos 110 anos de idade. José foi o homem mais importante de toda a terra do Egito durante 80 anos da sua vida. Tudo porque ele tinha a visão de Deus. No dia do desespero de todo mundo, ele trouxe o quê? A solução. Guarda essa palavra. Eu não sei o que é que está te esperando. Eu não sei o que é que está acontecendo ou vai acontecer. Mas uma coisa eu sei: que esta palavra veio para mudar a história da sua vida e da minha também. Então guarde e se prepare, porque você vai ver a glória de Deus.